Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de banco de dados e na aula de hoje eu quero introduzir o conceito, né, de programação em banco de dados, onde nós vamos, nessa aula e na próxima aula, nós vamos estar fazendo algumas programações mais complexas em banco de dados, né? Nós vamos estar utilizando objetos que simplificam, né, a aplicação. Você traz para dentro da sua para dentro do banco de dados situações onde você programa ali dentro do próprio banco de dados mesmo, e deixando a sua aplicação final um pouco mais leve, aonde ela não vai precisar fazer tantas implementações de selects e ela vai poder fazer um select realmente mais simples, e dentro do próprio banco de dados é que nós vamos estar tendo ali um select bem mais complexo, né, para poder estar fazendo a execução das nossas aplicações, né, dos nossos sistemas. Então, eu queria começar discutindo um pouco com vocês aqui sobre esse conceito de programar em banco de dados, né? Então, hoje nós estamos aqui no dia 13 de abril, né? Nossa aula 14ª aqui. E eu queria estar discutindo com vocês no início, né, nessa parte mais teórica, né, um pouco sobre isso, né? Por que programar em banco de dados, né? Então, eu separei aqui 5 itens, tá? O primeiro item seria o que? Você ganhar uma otimização da utilização de recurso do SGBD, né? Então você, por exemplo, né, quando você traz para dentro da sua aplicação, para dentro do seu banco de dados, aliás, né, sequências de selects, né, você compacta ali uma sequência de selects necessários dentro do seu banco de dados, né, você faz com que menos comunicação entre a sua aplicação e o seu banco de dados, né, seja necessário, tá? Então isso faz com que o tráfego de dados pela rede, né, seja reduzido, né? O código é executado na mesma estrutura da memória em que estão os dados, tá? E você tem ali existe menos dados sendo passados entre o seu banco de dados e a sua aplicação de alto nível, um Java, um PHP, um C Sharp, né? E isso, uma outra característica também é que, né, reduz o overhead da comunicação, ou seja, a comunicação com o banco de dados ela fica mais fácil, né? Ela fica menos sobrecarregada. Então você quer fazer uma operação no seu sistema e essa operação ela necessita que sejam feitos para você obter o resultado daquilo ali é necessário que você faça vários selects, né, para ter o resultado daquela operação. Então a cada select que você faz lá dentro da sua aplicação e transfere esse comando para dentro do banco de dados, né, você está ali, né, pedindo que faça, né, que seja feita uma comunicação entre a sua aplicação e o seu banco de dados. Se for apenas uma vez não vai dar problema, 2 vezes não vai dar problema, mas imagina aí um SaaS onde tem milhares de pessoas utilizando esse sistema e uma determinada operação precisa que 5 selects sejam realizados para produzir o resultado esperado. Então, milhares de pessoas fazendo 5 selects, multiplica aí por 5, vai dar aí né, o aumento de comunicação com o banco de dados vai elevar. Se, né, a sua estrutura não estiver pronta para isso, então a sua aplicação vai começar a ficar lenta, né, porque alguns usuários terão que esperar pela resposta. Então,
Uma maneira de você melhorar aí o seu sistema é você trazer para dentro do próprio banco de dados ali um conjunto de selects sequenciais em que eles podem ser executados dentro de um objeto, né? Como uma view, um store procedure, uma function, tá? Ou então um bloco aninhado ali de if else, né? Você pode estabelecer isso dentro do seu banco de dados para tentar reduzir, né, a comunicação entre o banco de dados e a sua aplicação e deixando sua aplicação mais leve e também reduzindo, né, a comunicação com o banco de dados aqui. Né, e isso vai melhorar aí a comunicação da sua aplicação com o seu banco de dados. Então eu separei aqui esses 5 pontos, né, que eu acredito que são interessantes aí para que te leve a pensar e a considerar em desenvolver estruturas, né, de programação dentro do próprio banco de dados. E essas estruturas hoje já são suportadas aí pelos principais bancos no mercado, tá? Então temos lá, né, uma otimização, né, da utilização dos recursos do SGBD, né, a menos tráfego sendo gerado, menos drivers, né, são utilizados, tá? Uma redução do overhead da conexão, o desempenho é melhor porque o código vai estar sendo executado nativamente dentro do banco de dados. A segurança, né, os dados são processados internamente, então isso aumenta um pouco a segurança, tá? E a redução da complexidade aí das aplicações, tá ok? Então, ó, de estruturas de programação que nós temos aí disponíveis aqui no MySQL, por exemplo, né, nós temos aí os blocos anônimos, tá? Nós temos Store Procedures, né, que a tradução de seria um procedimento armazenado. Nós temos as funções, nós temos os triggers e nós temos as visões. Então nós temos aqui, né, esses 5 estruturas de programação aqui que nós podemos aplicar aqui dentro do nosso banco de dados. Aqui nesses blocos anônimos aqui nós podemos colocar um if, um else, laços de repetição, certo? E aí eu quero fazer uma demonstração desses itens para vocês aqui no decorrer dessas próximas aulas, tá? Para que vocês tenham mais essa base de utilização em banco de dados, tá certo? Agora então eu queria começar a nossa discussão sobre essas estruturas de programação. Eu queria iniciar uma discussão sobre as visões, né? O que são as visões, né? Para que elas servem, tá? Então nessa primeira parte aqui de visões, né, eu quero estar passando aqui um conceito mesmo inicial, porque eu sei que nem todos têm, né, esse conceito, né? Nem todos têm experiência no banco de dados e para alguns talvez seja o primeiro momento em que estão tendo contato com esse tipo de conteúdo, né? Então temos que passar, né, o básico antes, tá? Então nós temos aqui, ó, as visões, né? Olha, uma view, ela é um objeto de banco de dados, né, que armazena uma consulta SQL de modo que seja possível reutilizá-la sem que seja necessário reescrever uma consulta, tá? Então isso daqui é uma, né, definição aqui de visão, né? Eu coloquei ainda mais isso aqui também, tá? São tabelas virtuais, relações virtuais que armazenam dados fisicamente, que não armazenam dados fisicamente no banco, mas que retornam dados de uma consulta SQL específica, tá? Podem ser criadas e excluídas a qualquer momento sem que haja perda de dados, né? É como se fosse uma consulta SQL pré-programada no banco que irá refletir o estado atual, certo? Então a visão, né, nós vamos, né, fazer o que? Construir uma tabela virtual, né, de algum conjunto de dados que está dentro do banco. Nós vamos fazer uma visão, né? Essa visão ela vai refletir
né, refletir o que está dentro de um conjunto de dados específicos, tá? Então, ela contém linhas e colunas como uma tabela real e ela pode receber comandos como uma tabela normal, o where e um join, tá? O uso de views é aplicado em consultas SQL rotineiras para evitar ter que digitar novamente aquela mesma consulta SQL. Então você tem lá uma consulta SQL grande, né? Para você não ter que ficar aí tendo que digitar essa consulta toda vez, você pode criar uma view, tá? E isso vai facilitar o seu trabalho, né? A view, né, ela mostra sempre os resultados dos dados atualizados do banco. A visão, né, ela consulta as tabelas e recria os dados toda vez que o programador ou aplicação consulta aquela visão, tá certo? Então, vantagens, né? Algumas vantagens aqui de você utilizar as visões, né? Reutilização, então você não vai precisar ter que digitar SQLs novamente e você pode fazer uma reutilização desses SQLs. Então isso daí é uma primeira vantagem. Restrição de acesso a dados sensíveis, né? Então eu simulei aqui uma seguinte situação, tá? Para demonstrar para vocês o que é esses dados sensíveis. Uma empresa necessita fornecer acesso aos desenvolvedores para que possam realizar consultas e construírem relatórios com informações de funcionários. Então eu tenho este pequeno cenário. E aí nós temos um problema. Os desenvolvedores podem ter acesso a informações sensíveis como salário? E aí, o que vocês acham? Né? Nós desenvolvedores podemos ter acesso ao salário, né, dos funcionários? É uma informação sensível, tá? Então, qual seria a solução, né? É possível criar uma view compartilhada, né? Uma view que disponibilize apenas as informações que os desenvolvedores possam ter acesso, retirando colunas ou mascarando dados, tá bom? Então, e você pode, né, utilizar nomes mais significativos, né, para poder fazer os seus selects aí. E isso facilita a vida do programador, tá certo? E aí, antes da gente partir aqui para o nosso exemplo, né, para fazer as nossas primeiras demonstrações aqui, nós temos aqui, né, tipos de views. Nós temos as views simples e umas views mais complexas, né? E nós temos aqui também, tá? Views materializadas, tá? Nós temos aqui views simples, né? Que ela faz um select mais simples. Nós temos umas views mais complexas, tá? E nós temos aqui as views materializadas, onde nós vamos de fato materializar dados dentro de uma view. As views materializadas, elas não guardam uma consulta, um SQL, né? Elas vão guardar o que? O resultado de uma consulta. E esse conceito de view materializada, ela é interessante utilizar isso aqui, certo? Quando você tem aí grandes tabelas, né? E aí essas consultas começam a ficar lentas e você precisa adotar algum tipo de estratégia, né, para deixar essas consultas mais rápidas. Aí nós temos aqui uma outra estratégia, certo? Para a gente poder deixar essas views, essas consultas mais rápidas, que é utilizar esse conceito aqui de views materializadas, né? Nós vamos fazer a demonstração disso aqui, certo? E aí eu acho que vai ficar... Se você ainda não tiver entendido tudo que eu falei, nós vamos, a partir que a gente fizer os exemplos aqui, eu imagino que vai ficando mais claro, né, para você. Então, ó, nós temos aqui um exemplo, né? Então, no nosso exemplo aqui, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 partes aqui para nós exemplificarmos, né, o nosso conceito aqui de visão, tá bom?
esse exemplo aqui que eu preparei, ele tem aqui esse seguinte diagrama, né? Esse daqui é um modelo aqui de banco de dados, tá? Que foi preparado aqui para a gente poder fazer aqui o nosso exercício de visão, tá certo? Então eu tenho aqui eu estou simulando aqui uma espécie de escolinha online, né? Onde o aluno ele pode acessar e aí ele vai fazer lá um exercício online. Então esses exercícios eles vão ser armazenados, né, dentro do banco de dados. Então, né, eu tenho aqui a tabelinha com o aluno, tem a matrícula dele, tem aqui os cursos, né, que ele se matriculou, certo? Esse curso ele é dividido em sessões, né? Sessão 1 do curso, sessão 2, sessão 3. Cada sessão dessa tem lá um conjunto de exercícios, né? Aqui também você poderia enxergar isso como se fosse módulos, né? Módulo 1 do curso, módulo 2, módulo 3. Aí nós temos aqui os exercícios dentro de cada módulo, tá? E aí nós temos aqui a resposta dentro de cada módulo, né? Dentro de cada exercício, tá? Cada exercício ele vai ter uma resposta correta, errada. E aqui o aluno, né, tem aqui uma relação entre aluno e resposta para a gente achar mais rápido qual foi a resposta daquele aluno, tá? E nós temos aqui a nota daquela resposta também, né? Se aquela resposta tiver sido certa ou não. Ou então você pode fazer aí uma escala de 0 a 10 daquela resposta, certo? Então, nós temos aqui, esse aqui é o nosso modelo. Então, observe aqui que se a gente, por exemplo, quisesse descobrir aqui qual seria a nota de determinado aluno, nós teríamos que fazer um join aqui, né? Porque nós íamos ter que selecionar essa tabela, juntar com a resposta que ele fez para juntar com a resposta daquele aluno, certo? Se eu quisesse saber, por exemplo, quais foram os exercícios que determinado aluno fez, né? Então eu teria que fazer o quê? Um join da matrícula com o curso, com a sessão, com o exercício para mim descobrir qual foi o exercício que determinado aluno fez, certo? Então esse daqui é o nosso modelo, tá? De exercício. Eu já deixei pronto aqui também, né, a inserção dessas informações, tá? Então a inserção dessas informações ela já está pronta aqui, né? Eu vou simular aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma. Eu tenho uma tabela criada aqui, deixa eu apagar aqui essas tabelas, né, para a gente poder fazer aqui o nosso exercício. Aqui o meu banco de dados aqui é o TATS. Então, vamos fazer aqui o nosso exercício, vamos preencher aqui o nosso banco de dados. Deixa eu dar um clear aqui. Vamos selecionar aqui tudo. E vamos executar. Então, tá lá, né? Ele executou aqui todos os nossos selects aqui, nossas instruções em SQL. Vamos atualizar aqui, né? Ele deu aqui um errinho. Deixa eu ver aqui que errinho foi esse. É porque aqui nós temos aqui umas views aqui antigas aqui. Ok, tirar aqui. Aí, beleza. Então está aí o nosso banco aí está criado, né? Então
Vamos dar aqui um select aqui no exercício, né? Vamos ver aqui o que tem dentro dessa tabela, por exemplo. Nós temos aqui o exercício, né? Que o aluno teria que responder, tá? Então nós temos aí 30, né, exercícios, né? Aqui é só uma simulação, certo? Então vamos dar uma olhada aqui nas matrículas, né? Ok, nós temos aí essas matrículas aí. Deixa eu diminuir aqui a quantidade de linhas, que eu acho que não vai precisar de 5.000. Então nós temos aí 5 matrículas, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas seções. Então nós temos aqui essas seções aqui, que elas são as seções dos cursos. E vamos dar uma olhada aqui nos cursos, né? Então nós temos aqui um SQL, um desenvolvimento web, um Scrum e um PHP e MySQL. Então nós temos aí 4 cursos aí no nosso sistema, né? No nosso banco de dados. Então é apenas exercícios aí, dados aí didáticos, né, para nós fazermos os nossos exemplos. Então, para o nosso primeiro exemplo aqui, nós vamos fazer um select em que, né, desejamos calcular a média de nota de aluno por curso, né? Então eu quero calcular a média de nota dos alunos por curso, ou seja, para cada curso, qual que é a média dos alunos. Então nós vamos ter que fazer alguns joins aqui para poder fazer isso. Então eu vou chamar aqui, né? Eu quero o nome do aluno e aí eu vou chamar a tabela de aluno de A e eu quero pegar o nome, né? E eu vou colocar aqui nome do aluno. Além disso, eu quero pegar aqui o nome do curso. O nome do curso eu vou chamar de C, né? Tabela curso eu vou chamar de C. E aqui vai ser o nome do curso. Agora eu quero calcular a média, né? Então vamos usar a função aqui agregada AVG. E nesse AVG aqui eu tenho que colocar a nota dos alunos. Então a nota, eu vou chamar a tabela nota de N, nota. E a nota vai ser, né, a média de notas. Então nós temos aqui o nome do aluno, o nome do curso e a média de notas do curso, né? Então nós vamos pegar, né, esses dados da onde? Nós vamos pegar da tabela nota, que a tabela nota eu vou chamar ela de N. Colocar os comandos SQL na caixa alta e fica mais padronizado aqui. Aí. Então que eu vou chamar ela de nota e eu vou começar a ter que fazer os meus joins aqui, né? Então eu tenho aqui resposta, onde eu vou chamar de R on, né? Então RID, onde eu vou chamar aqui N ponto resposta ID. Então aqui eu vou pegar aqui, né? Eu vou pegar aqui o exercício ID que foi feito, né, pelo aluno aqui, e eu tenho aqui, né, quando o ID aqui, esse ID aqui for, né, igual à nota, tá? Aqui, ó, né, porque eu quero identificar qual foi a resposta, né, que o aluno deu, para me descobrir qual é a nota dessa resposta, né? Então eu vou usar esse join aqui, certo?
Então eu vou caminhar pelo nosso exercício a partir dessa resposta aqui, certo? Então eu quero descobrir aqui, tá? Qual é a resposta que o cara deu, para mim pegar aqui qual é o exercício, para eu pegar qual a seção, para mim poder pegar qual é o curso, tá? E com base nisso eu vou descobrir qual é o curso, né? Qual é a média de alunos lá daquele curso, certo? Então nós vamos fazer aqui um join, né? Onde eu estou pegando aqui a resposta, tá? Que os alunos vão dar, para mim descobrir quais são as notas, né? E aí é o seguinte, nós temos que juntar isso daqui com o exercício, e exercício eu vou chamar de E maiúsculo. Então eu vou pegar quando o exercício ID for igual ao exercício ID na tabela de R. Então agora eu estou saindo aqui agora do próximo nível aqui, né? Eu estou agora indo para cá, para a parte do exercício aqui, certo? Então, ó, quando esse ID aqui for igual a esse exercício ID aqui, né? Isso tem que fazer parte aqui da minha resposta, tá? Então, eu estou subindo, eu estou juntando, né? Os dados dessa tabela nota, com os dados da tabela resposta, com os dados da tabela exercício, com os dados da sessão, com os dados do curso, tá? Esse é o SQL aqui que eu estou construindo, né? Agora vamos para a tabela de sessão, join, sessão, onde eu vou chamar ela de S. E aqui nós temos s.id, quando o s.id for igual a o e.sessão id, join curso, eu vou chamar de C, id, curso id, e juntar aqui agora com aluno, id, r.aluno id. Eu quero agrupar todos esses dados aí. Vamos colocar um grupo by aqui. C.nome, A.nome. Então tá aí o meu select, aonde eu fiz aí, né, uma junção de todas as informações de várias tabelas aí, né? Estou fazendo um join aí de várias tabelas, onde o meu propósito é calcular a média da nota dos alunos por curso, né? Se eu executar aqui esse SQL aqui, se eu não tiver feito nada errado, né? Então ele tá lá. Então nós temos aqui o nome do aluno, né? O nome do aluno, Marciano Verdinho, ele fez o curso PHP e SQL, e a média de notas, né? E a média das notas aí deu 4.8, né? 4.8571, tá? Eu não vou fazer nenhum arredondamento, eu vou deixar dessa forma aí, né?
Então, essa daí é a média de notas desse aluno no curso, tá? Nós temos aqui a Maria Privada, que Scrum e métodos ágeis, tá? Essa média aí. Temos a Alce Barbuda e temos o Amado Amoroso aí, que nós temos esses alunos aí. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela de aluno, né? Nós temos aí 5 estudantes, né? No nossa escola online aí nós temos 5 estudantes. E aqui no nosso, né, tem um aluno aí que não está estudando nada ainda por enquanto, né? Então nós temos aí esse select. Observem, né, que esse select aqui, ele é um select aqui um pouco extenso, né, de você desenvolver ele, né? Então, para você não ter que ficar repetindo a digitação de todos esse SQL aqui, você pode criar uma visão e em vez de programar isso daqui, ó, dentro da aplicação, porque para você programar isso aqui dentro da aplicação dá mais trabalho, né? Você programar dentro de um PHP, de um Java, isso daqui dá mais trabalho, né? É possível, é possível, mas você, né, vai ter um pouquinho mais de trabalho. Você pode criar uma visão para facilitar o seu trabalho. Em vez de você programar tudo isso daqui, você vai programar um select simples, como se fosse uma visão, certo? Então, para a gente criar uma visão, como é que a gente vai fazer para criar uma visão dessa situação aí que nós criamos, né? É bastante simples aqui, ó. Você vai fazer aqui o comando create view. Create view. Nós temos aí, eu vou colocar aqui, ó, VW, tá? De visão de view, VW. E aí eu vou chamar esse VW de médias do curso. E aí eu vou chamar aqui, ó, vou criar essa visão como, né? Como se fosse esse select aqui em cima. Então eu quero pegar esse select todo que está aqui, vou copiar ele, vou colar ele aqui embaixo, né? E aí vamos executar esse comando. Então ele diz que criou aqui, vamos dar aqui, vamos atualizar aqui o nosso. Então eu tenho uma visão aqui criada agora aqui, ó, VW médias do curso. Agora a gente pode usar essa visão. Olha só o tanto que fica mais simples, né? Então, ó, eu quero selecionar todas as informações da visão VW médias do curso, né? Olha só o tanto que fica mais simples, né? Em vez de você ter que programar na sua aplicação tudo isso aqui, você vai programar o quê? Você vai programar algo como isso aqui, bastante simples, né? Isso daqui na verdade é o comum de você programar no seu nas suas aplicações, esse tipo de situação aqui, ó. Feito isso aqui, ó, você vai selecionar isso aqui, né? E você vai ter aí uma visão aonde ele vai te trazer o mesmo resultado do select anterior, tá? Então essa daí é tá? Uma das vantagens aí, uma das grandes vantagens aí do nosso SQL, né? Das nossas views, tá? Você reduzir a complexidade das programações. Então, por isso isso aqui pode ser visto como uma programação dentro do banco de dados, tá certo? Você pode fazer alterações, tá? Dentro de tabelas que estão incluídas em uma view, né? Você pode fazer aqui, ó, um update, né? Você pode fazer aqui um update e aí nós temos aqui aluno. Nós vamos setar o nome dele aqui. Onde tem o nome lá, nós vamos colocar lá. Tem lá o
Só confirmar, tem aqui ó, amado amoroso, então nós vamos colocar aqui amado, amoroso, amável. E aí nós vamos alterar aqui, o ID dele lá é 2, né? Se eu não me engano aqui é 2, o ID dele é 2, então eu vou acrescentar o nome dele aqui, né? Eu vou mudar aqui, acrescentar mais um sobrenome nele aqui. Então, né, nós podemos fazer essas alterações aqui, tá? Então, eu vou executar aqui esse comando, ó. Ele executou o comando, teve uma linha que foi alterada, né? E aí, vamos selecionar aqui esse select aqui novamente, né? Então, observe aqui, ó, que o amável, ele foi, né, mostrado aqui na consulta, tá? Então eu tenho, né, essa estrutura aí dentro do MySQL, que também existe dentro de outros bancos de dados aí que você pode, né, utilizar aí para fazer, tá, os exercícios aí, né, fazer a utilização das views, certo? Você também pode alterar uma visão, tá bom? Então, ó, o comando para você alterar uma visão é o alter view, tá? E aí você vai colocar o nome daquela visão, né? Médias do curso. E aí você pode alterar essa visão. Então, deixa eu pegar aqui esse select aqui, que ele já está pronto, né? E só fazer aqui uma alteração nele aqui. Então, nós temos aqui eu quero o nome do aluno. Nós podemos ter aqui o nome do aluno. Deixa eu retirar aqui, tá? A média de notas. E aqui nós vamos colocar aqui resposta. E aqui nós vamos tirar tudo isso aqui. Então nós temos aqui, eu quero pegar as notas dos alunos, aonde eu quero pegar as respostas que eles deram, né? E é isso aqui. Então aqui nós vamos agrupar aqui não mais pelo nome do curso, mas pelo nome do aluno. Então vamos alterar essa visão. Alteramos aqui a visão, né? E vamos executar aqui essa visão agora. Então observe agora aqui que a visão aqui ela está, né, alterada aqui. Ok? Então o resultado aqui deu um resultado aqui diferente, tá certo? Então esse daí é o básico aqui de visões, tá? Na próxima parte aí da aula nós vamos falar um pouco aqui mais sobre visões.